Bem-vindos ao Podcast, o único podcast dirigido e roteirizado por um gato. Eu sou a humana Stephanie. Eu sou a humana Amanda. E essa é mais uma produção Cansei de Ser Gato. Oi, humanidade! E aí, humana Amanda? Você viu que eu mudei a entrada? Nossa, ninguém aguenta mais. Amo. Gente, o podcast voltou. Olha que alegria. Uhul! Uhul! 3 pessoas comemorando. Mentira, muita gente tá com saudade, né, gente? Fala Muita. Ontem mesmo foram 3 mensagens. Mentira de novo. Gente, a gente tá muito animada com essa nova temporada, agora que a gente oficializou que o podcast é por temporadas, então a temporada 2024 tá no ar. Tivemos férias, né? Como a gente já contou aqui no spoiler antes da temporada, aconteceu muita coisa, então quem não ouviu, vai lá ouvir o pré-temporada, que a gente contou toda a história aí da Madalena. Sim. E as atualizações sobre as galinhas, e vaca, e pintinho, e... As fofocas da roça, né? Tudo. Aí agora a gente vai falar sobre a fofoca more. É, que a gente já contou lá, mas agora a gente vai fazer um episódio dedicado. Exatamente, a quem? Melo Alves Guimarães. Ele mesmo. Cachorro Caramelo. Vocês já ouviram a música do Whindersson, que chama Cachorro Caramelo? Cachorro, é muito bom. Eu já cantei na entonação. O nome é Cachorro Caramelo. É, Cachorro Caramelo. Cachorro Caramelo. Eles vieram pra Terra pra dominar o universo. Eu tenho um doguinho. Um doguinho, caramelo. É muito bom, depois vocês escutam. A gente pode colocar na descrição desse episódio, Podemos. que vale a pena. E aí a gente convidou o Mais Mais. O Mais Mais, porque a gente, assim, tem essa oportunidade que a vida deu, obrigada, rouba Deus, porque, assim, você poder consultar apenas o Alexandre Rossi numa situação dessa, puta merda, hein, Amanda? Que privilégio. Seja bem-vindo, Dr. Pet. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo elogio. Nossa, nem me fale. Aí, quando o Melo chegou, a Amanda falou, acho que eu vou ligar pro Alexandre. Eu falei, nossa, imagina que tiração de onda. Liguei, né? Liguei. Eu gosto muito de ajudar e principalmente vocês. Então, contem sempre com a ajuda. Nossa, que incrível. Bom, primeiro, obrigado por ter topado mais uma vez sentar aqui nessa mesa com a gente. Agora, para falar sobre um assunto que a gente nunca imaginou, porque a gente não imaginava adotar um cachorro. Se você aí tá ouvindo, foi isso que aconteceu. Se você chegou agora, né? A gente adotou um cachorro caramelo. E o nome dele é Melo de Cogumelo, não de caramelo, tá? Né? Importante Super explicar. importante. Super Mas importante. ele comeu algum cogumelo? Não que a gente saiba. Pode ser, mas não. E o caramelo chegou em janeiro desse ano. Foi a primeira pessoa que eu liguei, foi o Alexandre. Foi. Porque é isso, né? Tipo, gatos, se o cachorro vai pegar galinha, se não vai. Foi o seguinte, a gente já contou isso, mas a gente chegou no dia 10, a gente adotou ele no dia 11, bem emocionada, chegou no dia 10 das férias, né? Dia 11 a gente adotou ele, dia 13 Madalena apresentou primeiros sintomas e aí eu liguei pro Alê pra saber se poderia ter a ver. Tipo, puta, ferrou. Que ideia que a gente teve. Claro, e agora a que não gata tinha tá nada doente, a ver, não tinha nada a ver. E aí, enfim, Caramelo chegou, ele é uma fofura, ele é muito fofo, ele é um amor, ele é bem bonitinho, ele parecia que tinha cara de velho, assim, né? Mas ele não tem, ele só tem um pelinho branco, bonitinho. E aí a nossa primeira dúvida foi, aquela vez que eu te liguei, para dizer que eles se viam pelo vidro, o Melo não encanava com os gatos, mas os gatos encanavam com ele, né? E a gente já ficou morrendo de medo. E aí você me falou, é só isso, vai passar. Sim. Eu tinha certeza que ia passar relativamente rápido, eles iam Parece estar que numa foi só boa. você falar, porque 2 dias depois eles já estavam se ignorando. Tá, beleza, a gente sabe que esse estresse acontece, mesmo eles não tendo contato físico. Como a gente poderia saber que ia passar, né? Tipo, é comum, então, esse primeiro contato rolar esse estresse e depois, tipo, beleza, passou. Sim, não, é bastante comum. Agora, assim, a gente sempre lida com uma probabilidade, né? Então, assim, quando a gente fala, vai passar e tal, nunca é certeza absoluta. Mas a gente vê tantos casos mais ou menos com essa configuração, e não foi só o que vocês me contaram dessa vez, eu já sei, né, da experiência dos gatos, que já teve um gato rodeando, e que já teve, né, alguns outros problemas. Piroca, então já era eu já estava mais dentro de um contexto ainda maior dessa história toda, por isso que
eu falei tranquilamente ali que ia passar. A grande maioria dos gatos é engraçado, mas se eles estão protegidos de uma forma que eles percebem que a proteção realmente funciona, seja o vidro, o muro ou alguma outra coisa, e o ameaçador não ultrapassa essa barreira, e é uma coisa assim muito delimitada e frequente. O frequente é importante porque você tem a habituação. Acontece a habituação quando você vê uma coisa com uma certa frequência, e se você já não está apavorado e está vivendo uma vida normal e não acontecem acidentes do cachorro entrar e assustar os gatos e tudo mais, está acontecendo a habituação e está acontecendo todas as outras associações que tudo bem, né? E, na minha experiência, eles se adaptam muito mais rápido a ver um cachorro do que um gato. Com certeza. Deu pra sacar. E eles têm todo é quase que um preparo biológico ali para se preocupar mais com um gato em determinadas situações. Uma das coisas que a gente vê assim muito em vida mais ou menos livre é um gato em cima de um muro e o cachorro latindo, e ele sabe exatamente que o cachorro não vai chegar até lá. Audacioso. E ele dorme, às vezes ele dorme lá, né? Às vezes você fica... O tutor do cachorro fica até bravo, fala, pô, vai dormir em outro lugar, que meu cachorro tá louco aqui. O gato já sabe que o cachorro não consegue pegar ele. Tipo, e ele tadinho, não pula. E ele tá numa boa. Então é muito comum. No estágio que você estava, era um passo para os gatos relaxarem e não ter problema. Sim. Agora, se de vez em quando, vamos dizer, eu sei que não é o caso também do cachorro de vocês, mas entrasse lá e rolasse um baita de um estresse e tudo mais algumas vezes, aí a coisa poderia mudar completamente de figura. Sim. Não é o caso. Não é o caso, até porque ele olha para o outro lado, ele mesmo não quer medo. Ele mesmo não quer conflito. Então, você está numa situação mega ultra segura para os gatinhos. Sim. E uma coisa muito louca que eu achei que para os gatos, qualquer cachorro era tudo igual. E aí o Chico, por exemplo, ele consegue ficar tanto na tela quanto no vidro, bem próximo ao Melo, ignorando completamente. Mas esses dias apareceu o cachorro de um vizinho, que apareceu na tela. E aí, quando eu vi ela na tela, eu já entrei pra falar com o Chico, e aí ele já tava, tipo, completamente rígido, e com o pelo todo arrepiado, e o rabão parecendo um espanador. E eu pensei, caramba, ele tolera o Melo. Sim. Você já acostumou com o Melo, então? É tudo. Eles conseguem reparar em várias coisas. E é muito comum a pessoa falar, não, meu cachorro gosta de gatos. Ele convive bem com gatos, ou o seu gato. Ou o gato de que tipo. Então você tem várias categorias, mas o mais comum é aquele indivíduo que convive sempre, ele não é generalizado como a espécie e tudo bem. Não. Entendi. Você tem o cheiro, você tem a imagem, você tem o movimento, você tem o som, você tem um conjunto de coisas, mas o cheiro e a imagem, eu diria ali que são os principais. Eu acho que o Chico nunca nem chegou a ficar tão arrepiado quanto ele ficou para esse cachorro. No começo, assim, tipo pro Melo. Mas é que o Melo tem uma postura de que tem medo. E isso ajuda também, você acha? Isso ajuda, sim. Quanto mais o gato se sentir numa situação de presa, pior é. E o que é uma situação de presa? É você olhar no olho bem na direção e ir andando de forma sorrateira, de forma que você vai caçar. Ou de uma forma que você vai acabar com o bicho porque ele invadiu o seu território, que seria latindo, correndo na direção, apavorando mesmo. Então, essas são as duas situações que vão dar mais medo. Qual que é a situação que vai dar menos medo? É o cachorro que ignora. É o que o Melo faz. E o que evita contato visual, mais ainda. Ele faz as duas coisas. Ele faz as duas coisas que são perfeitas. Aí uma outra possibilidade é o tamanho, né? Então, quando você tem um tamanho pequenininho... Como ela é bem grande. Não é. Sim. Não é, ele é pequenininho. Então, ele é médio, né? Ele é médio. Pesa uns 18. Relativamente médio grande, né? Viu? Mas, cachorrão. Então, dependendo do formato do cachorro e do tamanho,
quanto maior, mais o cachorro do vizinho era um Doberman preto enorme. Eu tenho medo. E às vezes o que acontece? Um pouco de dessensibilização às vezes ajuda, às vezes atrapalha, no seguinte sentido. Então, assim, por exemplo, o Chico aprendeu que tem um cachorro lá e que ele pode chegar perto que não tem problema nenhum, né? E aí, de repente, por causa desta liberdade, ele chega mais perto do que ele chegaria de um outro cachorro e ele saca que não é o mesmo cachorro, ele toma um susto. Pode ter sido o que aconteceu. E aí ele, opa, é a mesma coisa que essa história do pepino. O gato não tem medo de pepino, mas um pepino que não tava lá e que apareceu de repente, ele toma um susto e, meu Deus, eu errei, né? E a mesma coisa pode acontecer até com o gato. Então, o gato já tá acostumado que tem um outro gato na casa. E de repente ele acha que é aquele gato e ele chegou mais perto do que ele chegaria de um gato estranho, a reação dele vai ser mais forte, porque ele se confundiu e quase encostou num gato que pode ser um rival. Inclusive, tem o feromônios, com toda a discussão de feromônios, tem, por exemplo, o Felly Friend, por exemplo, né? E aí tem uma das recomendações que tomar cuidado, né, de que o gato pode achar que é um gato conhecido, ele chegar perto demais e sair uma briga quando talvez não sairia se você não tivesse enganado, entre aspas, esses dois gatos. Né? Entendi. Então, eu acostumo muito um gato, a imagem de um outro gato, mas não é um gato, é uma imagem. Vamos supor, no computador, sei lá, de alguma forma. E aí, de repente, é um gato de verdade e o gato percebe aquilo como uma outra coisa, ele ultrapassou a barreira dele, ele vai tomar um susto muito maior. Eu acho que aconteceu isso com esse cachorro. Ele tava lá tranquilo, porque era o Melo que tava ali, era a tela, e aí de repente apareceu o outro cachorro de surpresa e ele assustou mais ainda. Mais ainda e opa. E é um puta de um cachorro, né? Ele era grande. E uma dúvida, vamos supor que assim, hipoteticamente o Melo fosse frequentar a parte interna da casa. Não vai acontecer, mas vai que, sei lá. Vai que ele tá no sofá do nada. Como que seria? Sei lá, vai que. Brotou. Como que seria isso? Tipo, olha, como seria a adaptação correta? ideal? Tipo, ele já conhece o Melo do vidro e da Tá. Olha, isso já facilita muito, né? Porque já conhece o comportamento, não facilita porque o Melo não tem comportamento agressivo de tentar agredir ou pegar e tal, porque senão poderia, na verdade, talvez até atrapalhar. Tá. Né? Mas como esse relacionamento está cada vez ali mais tranquilo, você já estaria em metade do processo para trazer o Melo para dentro. O que aconteceria? Existe a possibilidade do Melo ser atacado maior do que o Melo. Nenhuma dúvida, o Sebastião. Eu ia cacetar ele. Eu confio no meu gato. Então, como que seria? Seria proteger o Melo. Tá? Proteger o Melo. Então, hoje ele tá protegido através do vidro, então você pode começar a proteger de algumas formas e até fisicamente você poderia, né, o gato que for, quem que vocês acham? É o Tião. O Tião ia bater nele. Então, o Tião, ele teria que não só se acostumar, porque ele vai estar se acostumando, mas ele teria que fracassar no sucesso de acuar o Melo, né, de mandar o Melo embora. Você pode fazer barreiras físicas, você pode com a mão, você pode fazer. Você tem que fazer alguma coisa que assim. O Tião não. Primeiro, o Tião já está, vamos dizer, que está confortável, você não está colocando o Tião numa situação super desconfortável. A única coisa é que, vamos dizer, uma invasão de território que o Tião poderia colocar para fora e ele vai ver que ele não consegue colocar para fora. Ele, em vez de perceber só que teve uma invasão de território e isso seria negativo, a gente mostra que essa invasão de território traz benefícios. Então, tudo que a gente puder trazer de benefícios para os gatos quando tem essa invasão de território ou quando tem essa presença maior do outro, é legal. Então, se cheiro, proximidade do vidro ou uma outra tela, em vez de vidro, por exemplo, ter um mosquiteiro, ter alguma coisa que passe mais
vento, tudo mais, e aí dar uma comidinha gostosa, brincar com eles. Então, tudo isso vai fazer com que ele associe o outro com coisas boas também. Mas só isso, às vezes, não é o suficiente pro gato não tentar assustar, expulsar o outro do território. Até porque existem várias vantagens de você controlar um território. É por isso que eles controlam. Tem vantagens. E essas vantagens, como que o animal faz? Ele não pensa, ó, aqui é minha área de caça, aqui é minha área de controle, então eu preciso fazer isso. Ou eu não preciso fazer porque elas estão me dando comida. Não, isso é instintivo deles. Isso, quem tinha esse instinto, teve mais chance de sobreviver. Agora, eu ficar tentando expulsar alguém do meu território que eu não consigo, e alguém que talvez me traga vantagens, sim, aí não vale a pena. Então é mais ou menos essa ideia que a gente cria. Um deles é o instinto. Se eu cuido do meu território, eu tenho mais acesso a fêmeas, eu tenho mais acesso à comida, eu tenho mais acesso... E quando você traz, por exemplo, um outro gato, ou no caso de vamos dizer, até um cachorro, e você mostra que aparece comida e tem coisas gostosas e tudo mais, é como se você estivesse jogando um pouquinho de areia no instinto natural. Peraí, devia estar acontecendo uma coisa, está acontecendo outra. Em que situações que acontece isso? Situação em, às vezes, gatos que vivem em grupo, gatos que são filhotes e a mãe vem com alimento, com o quê? Com as tetinhas cheias de leite ou com algum bichinho. Então, quanto mais próximo você traz o gatinho que está lá para uma situação que ele está preparado, ele tem é quase que um aprendizado que a gente chama de mapping na psicologia. Você traz ele quase que para um outro perfil que ele está preparado também para viver, que é como filhote, né? Então você traz ali, olha, vem alimento, vem proteção, vem estar na caminha deles, então o cheiro do melo tá onde eles costumam ficar. Tudo isso você está usando, não é só jogando areia na engrenagem ali, você está quase que transportando ele para um outro estado que eles também estão preparados para lidar. Tá. Né? Então tem gato que vive em colônias ferais e que eles tentam afastar algum membro de lá, não conseguem e depois viram super amigos. Sim. Né? Então eles têm essa... a gente chama de fast mapping. Não é uma coisa que você vai ensinar o cérebro deles, entre aspas, aqui do nada. Ele já tem uma configuração que você consegue levar ele mais para aquele lado. É como, por exemplo, ele recalcula a rota ali. Não deu certo. Não sei se vocês já viram, mas assim, vários felinos, eles vão acostumar com os tratadores dando leite. Já viram? Não. Nunca viu? Não. É muito comum. Então você vai ver gente que está manejando grandes felinos, eles vão usar leite, né? Por que leite? Porque o leite traz... uma infância. É quase que comportamentos mais associados à infância, que é o lamber em vez de atacar. Então, se eu vou dar uma carne... que belezinha. Você imagina, você vai com a sua mão com um pedaço de carne, primeiro ele dá uma patada com o seu braço. O leite ele vai lamber. E além do lamber, você acaba talvez tendo, e aí eu digo talvez porque... você tem que mapear as circuitarias neurais e tudo mais, você pode estar estimulando alguma coisa mais compatível com a vida amorosa da infância. Que belezinha. Que amor. Sabe o que eu fiquei pensando no negócio de cheiro? Eu sempre penso isso e fico com medo dos meus gatos não me amarem mais. Olha que louco. Mas assim, o Melo chegou. Óbvio que o meu cheiro mudou. Né? Eu fiquei encanada porque eu vou lá fora, fico fazendo carinho no Melo, aí eu entro, faço carinho no gato. Isso, na adaptação entre gatos, eu já ouvi falar que funciona, porque você leva o cheiro de um gato para outro gato e isso aos poucos vai fazendo ele reconhecer que tem um gato novo. No cachorro, isso também funciona? Eles já reconhecem o Melo em mim e já sabem que tem um bicho novo? Com certeza. E aí, se o Melo entrar, ele pode pensar, é o cheiro que tá na minha humana. Sim, super. Tudo isso... eles vão fazendo associações positivas e se habituando. São as duas coisas que estão acontecendo. Tá. Por que positivas? Porque você é um elemento desejado lá pelos gatos. Você dá comida, faz carinho, é a companhia deles e tudo mais. Tá. E você também tem esse cheiro do cachorro. Então, eles já começam
a ter essa relação. Essa relação já tá super forte. E tem umas coisas muito loucas, assim, que tem uns estudos que são bizarros, assim, que você imaginar, não, é só o cheiro. Não. Às vezes são micro-organismos, bactérias, fungos, etc. e tal, que começam a fazer parte de você. Ai, credo, que nojo. E que é reconhecido. Então, por exemplo, olha que louco. Cada vez vai ser menos nojento porque a gente vai falar de microbioma e cada vez mais. Mas você pega assim, por exemplo, tem estudos mostrando que colônias têm fungos e bactérias na pele, por exemplo, diferentes. Então, quando você fala o cheiro do grupo, parte do cheiro do grupo dos ratinhos, vamos dizer assim, o grupo de ratos, parte do cheiro desse grupo é baseado pelos micro-organismos comuns da pele desses ratos. Tá. Aí você pega esses micro-organismos e contamina, divide esse outro grupo que é rival ou que não tem conhecimento, e contamina com esses micro-organismos e eles se desenvolvem de forma eficaz nesse grupo, você vai colocando, vai introduzindo do grupo que foi contaminado ou do grupo que não foi contaminado, o que foi contaminado vai ter menos briga. Porque aquelas bactérias e fungos e tudo mais já traz um reconhecimento. Então meus gatos já estão isso tudo funciona contaminados com de todos mela, os mano. animais, não? Olha, é muito difícil a gente falar com todos, mas o que tem? Esses estudos, eles mostram que tem uma... Então, eles já fizeram com mais de um animal, eles fazem isso, às vezes, até com primatas e tudo mais. Então, assim, deve funcionar com muitos animais. Deve ser muito mais regra do que exceção para animais que vivem em grupo e que, às vezes, existe aí um intercâmbio entre os membros, entre os membros do grupo. E os gatos têm ciúme quando a gente sai e tá fora interagindo com o Melo? Ou não? O gato não tem ciúme? Tem Olha, sim. Meus gatos têm. Não demonstro. Demonstram sim, às vezes o Chico fica assim olhando no vidro, a gente fazendo carinho no Ele Melo. não tá enxergando nada, ele tá vendo o assim, reflexo ele tá dele. assim, feito uma perinha, um pininho de boliche parado ali, assim, olhando. A gente teria que definir os ciúmes, porque os ciúmes pode ser definido de diversas formas, né? Mas de uma maneira geral, a gente diria que tem menos ciúmes do que os cachorros, os gatos. E dependendo da definição que você der, não tem ou tem, né? Os ciúmes, quando a gente percebe que os Ciúme ciúmes... é vaidade? Ciúme é vaidade? Não. São vaidosos? Já dizia a Daniela Mercury, já falou isso Que aí, ciúmes né? é vaidade? Opa, meu bem, o ciúme é pura vaidade, né? Do ponto de vista, assim, etológico, né? O ciúmes, ele tem uma função. As coisas boas e as coisas que valem a pena, às vezes, a gente brigar, são as coisas que não estão completamente... que são limitadas. Então você não vai querer que o outro tenha aquilo porque significa que você está perdendo alguma coisa, algum benefício, alguma coisa. Então é quase como uma maneira de posse, assim, né? Então, assim, eu quero defender, eu quero proteger, eu não quero que o outro tenha aquilo porque não vai ter o suficiente ou que eu vou deixar de ter alguma vantagem em relação àquilo, né? Então, nesse sentido, você pode ter ciúme. um pouco, né? Mas é mais Agora, fácil o Melo ter, então, né? É muito Porque mais o gato- fácil, porque é muito mais social e tudo mais. Então, assim, e a gente vê também, por exemplo, gatos é muito mais comum eles dividindo, por exemplo, um prato de comida, tá todo mundo comendo certeza. juntos. Cachorro é muito mais comum sair briga também, Verdade. né? Total. Então, gatos, por exemplo, quando eles brigam ou é todo um comportamento coletivo do cachorro, ele é muito mais acentuado do que do gato. A necessidade, por exemplo, quando tem dois cachorros que estão se dando bem, é muito comum um terceiro querer parar, querer controlar. Gugi. É verdade. A gente tem amigas que tinham 3 cachorros e agora tem 2, mas quando tava a outra também, quando estavam brincando, tipo, a Dolores brincando com a Califórnia.
A Guga ia lá e ficava tipo, não, mordendo a sai perna. daqui, não vai atrás. Mordendo a vai perna lá. pra parar. E tem cachorro que vai se impor, olha, e os outros dois às vezes já entendem. Opa, lá vem o chato. Então eles ficam controlando, inclusive, os laços sociais. Tipo, não pode ser tão amigo desse aí. E qual que é uma das vantagens de você controlar os laços sociais? Porque existem alianças, e essas alianças, elas podem mudar a posição de poder de um grupo. É Big Brother, né? É Big Brother, total. Então, quanto mais social, mais esses instintos... E não é um Big Brother tão consciente quanto o pessoal que tá lá no Big Brother fazendo. Será? Porque lá tá bem desorganizado. Então, não. Então, com certeza, ela tem um lado mais consciente e o lado inconsciente, né? Dos animais, a gente vai, dependendo do bicho, tem mais... vai ser mais forte o lado inconsciente. Lá eles estão querendo ganhar, estão querendo... Mas os bichos também têm, inconscientemente, emoções que vão levar eles a se preocupar com os laços sociais que estão e as alianças, rolando. né? E as alianças e tudo mais. Olha, adorei. E os gatos julgam o Melon? Acham ele bobo? Com certeza. Isso tem do Garfield, né? Que tira, do Ed, né? Sabe que ele... Sim. Porque o Ed, pra mim, assim, é muito a miar com o Bartô. O Bartô é o Ed, assim, que tá feliz por tudo, super cachorro, com aquele jeito meio bobo de achar tudo muito legal, amar e correr atrás do docinho tipo, e buscar e você gostou de mim? Ou, aquela aprovação social, né? Aquela carência e aprovação social dos cachorros. Mas eu acho que... Sim. Que achar... Não. Eu não iria tão longe de acharem ele bobo, mas eles devem sim perceber e conhecer as várias limitações que o Melo vai ter. Tá? Isso que eu falei, por exemplo, do gato dormir em cima do muro e o cachorro fica lá pulando e não consegue alcançar.Sim. E ele sabe até onde o cachorro vai, né? É quase que você perceber a limitação do outro. Ele não chega até aqui, então eu... E isso que você falou, uma coisa que agora que eu só pensei, mas é muito real, porque desde a primeira interação onde rolou um fus, que o Chico ficou todo arrepiado, em nenhum momento ele se escondeu. Nenhum. Não. Como quem sabe que não vai me pegar. Esse cara não é louco de chegar aqui. Ele não tem como entrar. Eu tô estressado, mas eu não vou fugir. Eles não se esconderam. Olha, Então, porque eles sabem que ele não tinha como entrar. Estou protegido. Isso, provavelmente tinha já essa noção de que aqui eu tô... Minha mãe não é louca de deixar isso, que aqui eu tô seguro. Por isso que, por exemplo, uma entrada repentina... Pode estragar tudo. Pode estragar, inclusive, a confiança que o animal tem sobre aquele território. Então, isso para quem, por exemplo, tem só um gatinho, vale também aquele gato que quando chega a visita, ele vai debaixo da cama, ou ele vai para dentro do armário. Aí você vai lá e tira ele desse esconderijo. Não pode, né? O que você pode fazer? Você pode minar a confiança do gato na capacidade dele se esconder ou naquele esconderijo. Total. Então, a próxima vez que tem visita... Aí ele tá, mas agora eu não tiro ele mais da cama. Mas de você ter tirado algumas vezes, pode ser que aquele esconderijo já não funcione tão bem psicologicamente para o gato. Aí nesse caso é melhor direcionar com comida, né? Tipo, quero tirar ele debaixo da cama, vou redirecionar ali. O ideal, né? Eu posso com comida estimular ele para conhecer a visita, para ele ver que não tem perigo, com alguma coisa que ele tá afim... Com certeza. O que a gente deve mostrar é que ele saiu, né? Que ele escolheu sair, porque aquele espaço continuou, seguro. Vamos dizer assim, protegido, né? Então vamos supor que lá o Melo entre, mas tem algum gato, tem alguma situação de um gato muito medroso e tal. É legal às vezes ter um recinto que saiba que o cachorro não vai entrar lá. Tá. E aí o gato tem a opção de ficar num lugar onde o cachorro não entra. E aí vocês vão medir de acordo com a coragem do gato de começar a frequentar numa boa. Né? O que a gente faz... aquelas portinholas, assim, né? Com essas passagens aéreas, né, os gatos também começam a perceber, olha, por exemplo, a Mia, toda vez eu levo um monte de cachorro em casa.
Nossa, se eu fosse a Mia, eu ia ficar louca. A Mia, eu escolhia uma gatinha que já não tinha problema com cachorro. Com cachorro, né? Mas ela tem a noção de que nas partes aéreas, ninguém É muito importante. sobe lá. E eu nunca vou colocar nenhum cachorro ali, porque eu poderia subir com algum cachorro na parte aérea. Mas eu quero que ela entenda que a parte aérea, ela tá 100% tá dela. 100% protegida. Não, Entendi. é muito bom enriquecer, Sabe né? uma pra coisa ter que fuga. acontece com o Melo? A gente tem gato aí há, sei lá, 11 anos. E desde o dia 1, eu olho pra eles e tenho certeza absoluta que eles são felizes. E aí eu olho pro Melo e penso, ai meu Deus, será que ele é feliz? Não sei se é porque ele é muito bobo. E ele me deixa em dúvida. E porque, Como sei é lá, que eu faço pra saber se ele é feliz? Os cachorros, eles... Isso é um problema mais nosso do que do Melo, né? Claramente. eu vou dividir isso que eu falei. Eu vou dividir em duas... Primeiro, você, psicólogo. Em duas Porque ele tem partes, cara de bobo, né? tadinho. Exatamente, o nosso sentimento. Essa cara de carente, essa cara de precisar da gente, essa cara... Ele evoca na gente, né, um sentimento maternal, de cuidar de um bebê, de cuidar de um ser mais dependente. Sim. Né? E não só eles passam isso, como muitas vezes eles são, psicologicamente, às vezes eles vão depender mais da gente. A gente vê isso na carência, a gente vê isso. E também tem um porquê disso. Mas a cara de carente, cara de pidão, cara de... tem estudos mostrando que provavelmente eles foram selecionados por nós, por essas caras, por a gente achar que eles precisam da nossa ajuda. E aí esses que conseguiram a nossa ajuda são os cães atuais. Caramelos. Que são os caramelos que foram depois até selecionados golpe, né? em volta. Então tem uma parte que é golpe. Então, e aí o golpe Tá vai aí. mais longe. Igual Tá? tá aí, quer. quer quem O quer. golpe, eu vi uma palestra de um cara muito bom que ele estuda essa nossa, vamos dizer assim, tanto a nossa carência como as estratégias não conscientes, mas estratégias que levaram o cão a ser quase que tá em metade, 1/3 das casas do mundo, né? Sim. Eles ficam irresistíveis para o ser humano, com a carinha ali, numa idade específica. Então eles foram testando os filhotes, quando que ele fica com a cara mais irresistível. E é mais ou menos com 50 dias, segundo esse pesquisador, com 50 dias. E é quando as mães começam meio que a abandonar esses filhotes. E muitas vezes eles fazem isso perto de vilarejos onde tem pessoas por perto. Então é como se fosse parte da estratégia do cão, não do lobo, Tá. do cão doméstico, ser adotado por seres humanos nesta fase de 50 dias. Então, assim, esse sentimento que você está tendo, se o Melo tivesse 50 dias, provavelmente ainda seria mais devastador ainda, da gente olhar e falar assim, ai, ele realmente precisa de mim para ser feliz, ou ele precisa de mim para minha companhia, ou para... As pessoas vão sair de casa, elas saem de casa com muito mais tranquilidade quando elas têm um gato do que quando elas têm um cachorro. Nossa, muito mais. Né? Que loucura, né? Não, Achava que era o contrário. E eu acho que a tecnologia de cara de pidão do vira-lata caramelo, ela vai além porque não é fácil, né? Tipo, eles sabem que a vida para eles é mais difícil. Eles não são adotados com 50 dias. Porque é um patrimônio nacional. Tá aí na rua, em qualquer esquina você vai achar um. Então, os caras desenvolveram isso muito bem pra estar com 2 anos de barba branca na cara e fazer essa mesma E fazer essa cara, você mesma entendeu? cara. Porque aquele vagabundo, você precisa ver o que ele faz. Sim, e a cara também funciona para conseguir um pedacinho de comida. Então, por exemplo, você imagina, né, os caramelos da vida ali que estão lá do lado e fica olhando com aquela cara enquanto você come, né, e você dá, e aí a pessoa não resiste
e dá um pouco de comida. Tinha uma pessoa dando pastel pra ele esses dias no boteco que a gente foi. O bichinho tá comendo ração ele de boa. coleirinha das dog. Eu falei, não, ele já comeu. Aí ela, ai, mas olha que lindo, e dando pastel. Ele fazendo cara de fome pra mim. Ele não tava pedindo, ele só tava olhando pra ela. Só tava olhando. Às vezes a pessoa não resiste. Tem, como você falou, tem uma tecnologia aí. É, avançadíssima. Ele não pediu, ele não se mexeu. Tem avançadíssima deles conseguirem muitas vezes. Não, mas fora a carinha, tem um lance que ele é bonzinho, acho que pela idade, assim, ele não é um cachorro que brinca com bolinha. Odeia. Odeia, tem medo de bolinha. E também nem parece que tem necessidade. Ele não é um cachorro que pula muito, ele só pula na gente, mas também controladamente dá. E ele fica só deitado, perto. Então, assim, aí eu fico pensando, tadinho, acho que ele tá triste. Não faz nada. Sim, olha, isso não é característica de todos, né, de todos os cachorros, mas é legal, conforme a gente for conhecendo as coisas que dão prazer pro cachorro, a gente pode ir deixando eles, de fato, mais felizes. Às vezes alguma brincadeira específica que você pode até ensinar, se ele não faz, dá para ensinar alguma brincadeira, às vezes até mais tarde, é um carinho específico, uma companhia, Então, existem várias emoções positivas que você pode colocar na vida dele, mas provavelmente, né, se ele mesmo tendo ali uma certa liberdade, vocês estão lá e estão passando um tempo com ele, estão vivendo tal, ele, diante do mundão inteiro lá, escolheu ali estar com vocês. Ele é feliz, então. Ele tá feliz ali. Ele tá feliz, né? é lógico, Amanda. Ele é quietinho. Agora, a felicidade é uma coisa que ela é muito estudada hoje em dia, assim, nos animais. E é desafiador a gente saber, assim, o quanto feliz eles estão, né? Então, agora a gente fala assim, a vida que vale a pena ser vivida. Então, é uma vida que tem muitas emoções positivas. Emoções positivas é tudo que é gostoso. Então, assim, pô, ele gosta da comida, ele gosta do carinho. Quando ele vem com vocês, ele abana o rabo, vem todo feliz. Super, quase ele tem... Ele se então, mija. a gente vai fazendo por exemplo, uma lista de várias emoções positivas. Depois as emoções negativas. Depois tem o quanto que essas emoções negativas elas são crônicas ou fortes demais. O que seria uma emoção negativa crônica? Uma dor que fica o tempo todo lá atazanando o animal. Então fica difícil dele ser feliz. Ou uma coisa que é um medo grande demais. Um grande demais, no caso do Melo, por exemplo, pode ser abandono. Nossa, com certeza. Né? Então, o que eu posso fazer e tudo mais e tal, não diria assim, diante deste momento infeliz por esse sofrimento psicológico. Então, você pode pensar, pô, esse ponto talvez eu consiga melhorar alguma coisa em relação a ele. Ele não gosta de bolinha, mas tem várias outras coisas que ele gosta. Ou então, você pode ensinar ele a curtir brinquedo e tal, mas não que necessita, ele não precisa ter, vamos dizer, prazer em todos esses domínios que eu falei aqui, mas o importante é ter uma vida que eu falei ali que vale a pena ser vivida, que tem muitas coisas gostosas e as coisas muito fortes ou crônicas, como uma dor crônica ou um sofrimento crônico, se a gente conseguir amenizar, vale super a pena. Agora você falou de memória, Você queria saber se eles têm memória, né? Porque assim, eu ouvi falar que cachorros não vivem de passado, nem projetam futuro. Fiquei bolada porque, na minha cabeça... Não faz sentido, assim, do que a gente vê do Melo. Porque, assim, ele pra gente tem claramente muito medo de ser abandonado. Ele possivelmente foi abandonado. E ele tem isso, 2 anos a gente encontrou ele castrado, então aumentam as chances dele... Ele tem medo de coleira. Essa discussão... É polêmica? Não, eu acho ela maravilhosa. Inclusive, porque é o seguinte, eu tive, por coincidência, vou contar... Vou sair um pouquinho aqui só para vocês entenderem, porque foi uma situação muito interessante que aconteceu comigo recentemente.
recentemente, semana passada, eu fiz exercício, estava lá com a endorfina alta, estava na piscina do meu prédio, ali deitei e fui meditar. Só que no que eu fui meditar, eu sem querer acionei o chat GPT. E aí o chat GPT começou a conversar comigo. Olha, eu não sei se... Quer dizer, todos são assim, mas assim, é impressionante como eles puxam assunto. Né? Mas tudo bem, puxou assunto falando mesmo, né? E aí eu comecei, não, é legal meditar depois do exercício e tal, e eu batendo um papo lá. Não sei se vocês já conversaram com o GPT, ele conversa que é uma... Ainda não conheci, não troquei ideia. Ele conversa que é uma maravilha, tá? Bom, e aí eu batei no papo, ele começou a puxar, a gente foi para meditação nos animais. E aí falou assim, não, mas os animais não meditam porque a meditação é uma coisa consciente, de controlar os pensamentos, de ter uma determinada... Né? Então, é um controle sobre a nossa consciência. E então a gente não acredita. O GPT falando. Eu falei, olha, eu discordo, tal, por causa disso. Aí ele, não, você tem... Tem um ponto. Você tem um ponto, tal, inclusive, o GPT mudou de ideia, inclusive, como os animais não ficam pensando, né, os cachorros não ficam pensando no passado ou no futuro, talvez eles estejam contemplando algo que a gente chama de meditação muito mais avançado do que o ser humano que tá, tal. Eu falei, olha, mas não vamos tão longe assim. E eu falando assim, tá? O GPT muito Imagina louco. o vizinho olhando. Eu falei assim, mas é o seguinte, como assim? Eles têm memória e eles antecipam, eles têm as preocupações e tal com o futuro, ansiedade. que eles antecipam as coisas que vão acontecer. Aí o GPT, olha, concordo novamente com você. E foi refazendo, e foi essa assim discussão. que o Alexandre Rossi ganhou do robô. E aí eu ajudei ali a treinar o GPT, né? Mas foi muito... Foi uma discussão, assim, muito interessante, tá? Eu contei um pedacinho só, mas depois, se vocês nunca discutiram com o GPT, é bem bacana, viu? E dá pra conversar do jeito que a gente tá conversando aqui, tá? Normal, não precisa mudar a voz, porque tem gente que fala assim... Os cachorros podem... Alô, chat. Não, né? É melhor que a Alexa, então. Ah, filho. Alexa precisa aprender muito. E o OK Google lá, tem que tomar cuidado para não acender e nem apagar nenhuma luz em casa, falando assim. Mas eles não entendem nada. Eles são um zero à esquerda quando você conversa com essas inteligências... com essas novas inteligências artificiais. Sim. Tá, então eles têm memória. Você e ChatGPT não, eles têm concordam memória, eles imaginam coisas, eles antecipam e se preocupam, tudo isso. Se ele foi abandonado, ele lembra e ele pode repetir um comportamento com medo de ser abandonado. Com certeza. Os traumas, eles... Foi o que eu pensei, senão não teria trauma. Trauma é lembrar do passado. E eu pensei, o trauma, ele acontece, né? Isso foi demonstrado em um monte de animais, né? Que assim, que uma única experiência pode ser traumatizante a ponto de mudar o comportamento daquele animal, tanto o comportamento físico quanto psicológico, para o resto da vida, e que você muitas vezes, na maioria das vezes, não consegue apagar. Você não consegue apagar. Então, o que acontece? Você vai lá e você cria outras circuitarias neurais para dar a volta, para compensar e tal, mas é como se aquele cérebro tá com aquela cicatrizinha, você fez um outro jeito de pensar, de reagir, mas para sempre. E tem momentos da vida que você tem predisposições a traumas permanentes, mas em vários momentos da vida você pode ter um trauma permanente. E o trauma permanente com uma única experiência, ele é altamente adaptativo para algumas espécies. Então vamos supor, um lobo meio doido vai brigar com um urso, toma uma patada e voa longe. Se ele não traumatizar, é péssimo para ele, porque ele pode entrar numa outra briga com um lobo sozinho e morrer. Então tem experiências que, se aconteceu uma única vez,
né? É bom que ele aprenda. E tem traumas que o animal já nasce com aquilo pelo trauma dos ancestrais ou geneticamente. Então, não só eles podem ter passado por uma coisa, como o pai do Melo, ou a mãe do Melo, ou todo mundo já corria atrás de moto na região. Pode ter tido um trauma. Então, o que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, o ratinho. Isso hoje a gente chama de epigenética, né? Que passa através de gerações uma experiência. Então, eu pego um ratinho e faço um determinado som e dou um... Eu não faço isso, tá? Eu digo, faço o que eu digo, eu experimento, tá? Eu dou um choque com um determinado som que ele era neutro para ele. Tum, deu um choque, tum. Quando eu faço esse choque, ou ele pula ou ele paralisa. Depois dessa associação que ele fez com o choque. O macho, por exemplo. Até a terceira geração pode ter alterações. Os filhotes nunca ouviram aquele som e aquele som era neutro para todos os ratinhos. Eu faço aquele som, o neto pula. Meu Deus. Por quê? Porque isso foi ativado através da epigenética que, dependendo do comportamento, pode passar por algumas gerações. Eu pego, por exemplo, ratinhos que estão... Eu falo muito de rato e pombo e tal, porque foi muito estudado, tanto na etologia quanto no... Foi muito estudado. Eu gosto, tá? Eu gosto. Adoro. Você gosta também? Amo, porque todo mundo fala mal deles. Eu amo pombo. Amanda ama de verdade. Já tive pombo correio, inclusive. Esses dias ela falou, e se a gente fizer um pombal aqui? Eu acho... E eles foram, assim, realmente muito estudados e eles têm umas competências, assim, tem parte do teste de QI humano que pombo se dá melhor do que humano. Teste de QI humano, tá? Eu boto fé. Mas eu até perdi o... Era o rato, que 3 gerações depois então, isso. E aí tem assim, se você pega os ratinhos num laboratório, ratinhos normais que estão lá, que nunca viram gato, eles estão cantando, os machos estão cantando em ultrassom, que ninguém está ouvindo, para conquistar as fêmeas. E você pega um pano com cheiro de gato e joga lá, eles param de cantar. Por quê? Porque é como se eles já tivessem um trauma instintivo. Não é porque o vô dele teve, mas porque porque a espécie que tenha trauma desse cheiro específico se dá melhor. Então você já pode nascer com um trauma instintivo de fábrica de programação. Que louco. Por isso que vira-lata corre atrás de moto. Foi passando aí da família. Não, e assim, faz muito mais sentido essa explicação do que o que a gente tinha ouvido, de não tem memória, blá, blá, blá. Porque assim, a gente tem um amigo que tem uma cachorra Janaína. A Janaína corria atrás do carro dele todos os dias. Um belo dia ela entrou embaixo do carro e foi atropelada. Ela nunca mais correu. Não porque ela morreu. Porque ela não foi que ele freou porque ela vinha atrás e ela foi e bateu na traseira. E aí ele ficou desesperado, levou, socorreu, deu tudo certo, mas ela nunca mais correu. Claro, ela não ela teve uma experiência que ela associou muito com aquilo e muito ruim e juntou as duas coisas. Aliás, parte do nosso aprendizado é justamente para sobreviver. Claro. Né? Então, esse negócio de instinto também tem a ver com predador e presa. Porque como é que o rato já nasce presa do gato, Claro, né? Total. Então, assim, eles já vêm, né, do mesmo jeito que a gente já vem de fábrica com um monte de comportamentos inatos, instintivos. Isso não quer dizer que... mulher já nasce com medo de homem desde que nasceu. É impressionante, né? Você fala, não, esse pode ser perigoso. Sempre pode. É real. E tem várias, né? Tem várias coisas que não valeria a pena você ter que aprender. É melhor você já nascer com aquilo pronto. E outras coisas que vale a pena você aprender, porque o mundo muda, dependendo da região que você tá diferente ou não. Então o aprendizado junto com o instinto, ele foi, vamos dizer assim, o que mais fez dar certo. Né? Isso explica também a reação dos gatos ao conhecerem o Melo, porque eles nunca tinham visto o cachorro e automaticamente já estava com medo e se defendendo, e não por histórico deles, né? Mas por
sei lá, gerações de medo. Isso, porque é um animal desconhecido, um animal com, às vezes, o cheiro, às vezes alguma coisa, pode ter tido, né? Pode ter tido não, né? Já é uma seleção de um bicho diferente. Tá aqui, primeira coisa, tenha medo. Ou neofobia de alimento, por exemplo, que gato vê um alimento, às vezes, que é muito bom para ele, mas só pelo fato de ser novo, ele rejeita, né? O porquê disso? Porque é um comportamento que aumentou a chance de sobrevivência deles. Ratinho também. E rato, a neofobia para alimento é muito evoluída. E por isso dos venenos que vão mudando. Exatamente. E aí diz que provavelmente essa neofobia dos ratos atuais seja maior do que dos ratos antes dos humanos tentarem matar rato com comida envenenada. Então, o cuidado e as estratégias dos ratos hoje para não morrerem envenenados devem ser muito mais evoluídas ali, né? Sim. Mais aguçadas. Muito aguçadas. Então, o rato ele vai lá, por exemplo, come um pouquinho e vê como que ele se sente. Tadinho. E hoje ele vai lá e vê um que tá mal e cheira a boca do outro. Para ver que o outro comeu e o outro tá mal. Tem toda uma evolução que a gente sabe hoje, que é muito interessante, mas a gente não sabe o quanto disso foram os seres humanos que até, vamos dizer, pelo envenenamento contínuo, exacerbaram essa neofobia e essas estratégias de evitar um alimento contaminado. É impressão minha ou a maioria dos testes em animais é com rato? Não é impressão, é realidade. Se você pega os ratos, eles foram porque assim, ele é fácil de você criar em laboratório, ele é pequeno, ele é um mamífero que tem várias semelhanças com o ser humano por ser mamífero, então se testaram várias coisas e tudo mais. E conforme um animal nesses estudos, ele, vamos dizer assim, pega a moda, né? Então eles começam a desenvolver várias linhagens, várias coisas que já são conhecidas, e aí para se testar coisas fica muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Você tem linhagens de gatos depressivos, você tem linhagens de ratos com determinadas síndromes, você tem rato ansiosos, e aí você pega, então, tem uma droga nova, e aqui, só colocando, não estou defendendo esses testes nem nada, eu estou falando só como funciona. Né? Então você vai lá e você já tem um teste, por exemplo, do labirinto elevado, ou do T elevado. Então já se sabe que o rato desta linhagem, ele demora em média 30 segundos para sair da casinha e conseguir passar pelo labirintal. Aí você vai testar 2 drogas ansiolíticas. Aí você dá uma e em 10 segundos ele já passa numa boa, beleza, tal. E aí já sabe que todos esses ansiolíticos testados em ratos e tudo mais funcionam em seres humanos de uma forma idêntica. Então você vai lá e já não funcionou no rato, você já para naquela evolução daquele medicamento. Sim. Então, e eu estudei muito essa parte, porque é muito louco como quase todos, né, os medicamentos que a gente toma foram experimentados em um monte de animais. E depois a gente fica especialista no que aqueles psicoativos fazem no ser humano. E aí eles vão estudar nos animais de novo, sendo que já passou para poder ser aprovado para o ser humano, e às vezes isso se perde. Uhum. Então, quando a gente fala ali de tratar alguma desordem psicológica e tudo mais e tal, você pegar os estudos que foram feitos para liberar aquela droga para o uso humano, você já dá um passo na frente gigantesco. É como se tivesse jogado todas aquelas pesquisas fora e agora a gente vai fazer tudo de novo. Eu amo, inclusive, que a gente sempre que começa a falar de, sei lá, de cachorro, gato, a gente acaba em hipopótamo, rato, né? É bom demais. E eu tava pensando aqui, enquanto a gente falava tudo isso de memória, que a gente chegou no rato e tal,
que são os testes que são feitos. Eu tava pensando aqui, que você vai falando, eu fico viajando, mas eu tava pensando que até que a gente tá fazendo tudo certinho com o Melo, se for parar pra pensar em adaptação, né? Porque, assim, chegou, não foi apresentado imediatamente, então eu queria, assim, pra gente entender a cabeça do cachorro e como fazer essa adaptação certinha. Existe um passo a passo, vai ser caso a caso, mas tem alguma regra geral que a gente possa fazer essa adaptação? Sim. Sempre tem exceções, mas a gente tem ali um passo a passo, né? Então, se a gente for fazer uma exposição, expor um ao outro de forma gradativa, é mais tranquilo, né? É que às vezes a gente não tem todo esse tempo e toda essa condição, mas a gente ir acostumando aos poucos, normalmente é melhor, porque você evita um estresse exagerado e você dá tempo para as adaptações acontecerem, né? Tanto do ambiente quanto dos dois animais. Em algumas situações, a gente não tem essa possibilidade de fazer essa separação ou tão aos poucos, ou em alguns casos particulares, vale a pena você acelerar bastante. Então, por exemplo, quando você está pegando na fase de socialização primária do gatinho e do cachorro, que a gente sabe que a gente vai perder. Então, o cachorro é uma janela da socialização que a gente tem uma facilitação já psicológica para fazer. Então, até os 3 meses do cachorro e até os 2 meses do gato, ele já tem um cérebro mais maleável para esse tipo de experiência. Então, eu vou forçar, vai ser mais fácil, e eu também não vou evitar perder essa janela de socialização. Mas vamos dizer que eu não estou mais na janela de socialização, e eu tenho esse tempo, e os animais estão numa boa, eu posso ir indo super numa boa. Mas isso geralmente é uma exceção. O que vocês estão vivendo, que vocês podem fazer isso, é uma exceção. Sim. Normalmente a pessoa vai ter ali chegou um cachorro em casa e o gato está preso só num quarto pequeno, e ele já tinha... Apartamento. Ele já era um lugar pequeno de um apartamento, e agora ele só está num cômodo, né? Então você quer rapidamente fazer com que ele ganhe novamente o espaço, ou vice-versa, ou o cachorro está sob determinadas restrições, ou você está contratando um profissional caro que não pode estar lá direto, ou você vai casar e os bichos vão ter que viver juntos. Nossa. E você vai ter que juntar. Então, assim, o caso de vocês é muito mais uma exceção positiva do que a realidade que eu lido no dia a dia. Sim. Né? Nossa, deve ser treta, hein? Porque aí, imagina, apartamento, tem que colocar o cachorro. É treta e às vezes o que acontece? Às vezes acontece um acidente, né? Então a gente às vezes está acelerando demais o processo. E aí o cachorro ataca o gato. Ou ao contrário, dá algum problema. E aí o gato dá um tapa no olho do cachorro e às vezes cega o cachorro. Às vezes o cachorro vai lá realmente e machuca e morde o gato. Às vezes você tem um comportamento inesperado do gato por causa de um barulho, ou de um dos cachorros que vai correndo atrás de um gato que ele não estava correndo, e aí o outro cachorro vê que está correndo e desencadeia um comportamento de matilha, e nenhum dos dois iriam atacar o gato, mas como às vezes... eu ia ter muito medo de fazer essa aproximação. Às vezes você joga uma bolinha, tá todo mundo bem, mas você joga uma bolinha, os cachorros vão correndo atrás da bolinha, e o quarto cachorro acha que tá todo mundo correndo atrás do gato. E aí o comportamento de matilha faz ele correr atrás do gato, mas os outros estavam correndo atrás da bolinha. Aí aquele cachorro pega o gato, os outros vão lá e querem pegar o gato também. Então, assim, eu tenho um sucesso enorme em conseguir fazer com que os cachorros convivam bem com os gatos. Enorme. Mas existem riscos. Né? Tenho medo. Eu também tenho. Mas é isso. A gente tem a possibilidade de ter eles separados. Com o Melo, mais uma vez ali falando, eu acho que
Quem corre risco é ele. E eu acho que tá super, assim, e vocês têm toda a situação de ir aos pouquinhos, eu não riscaria isso da ruim. Da possibilidade, sabe? Sim. De fazendo essa E como introdução. que você separa a comida da Mia e do Bartô? E tem mais um cachorro, Eu ia né? perguntar isso. Faz mal o cachorro comer a comida do gato? O cachorro pode comer a comida do gato, muito mais do que o gato pode comer a do cachorro. Sim. Tá? A comida do gato é até estranho. Você pega ali... E você existe toda uma formulação específica para raça... Desculpa, para raça não. Para espécie e tudo mais e tal. Mas, se a gente for ver, assim... O cachorro, ele é menos carnívoro do que o gato, tá? Então, o que é mais caro na dieta? A proteína animal, de boa qualidade, né? Então, o que se faz? Com o cachorro, se aproveita muito mais o fato dele não ser estritamente carnívoro para você colocar carboidratos para dar energia, que é muito mais barato do que ficar dando proteína. Por isso que o inverso faz mais mal. Que é o gato ficar comendo a comida do cachorro. Isso, porque o gato ele vai comendo carboidratos que em maiores quantidades do que seria o ideal para ele. De uma maneira geral, isso. Tá? A gente poderia entrar nos pormenores, tem suplementação de determinados aminoácidos que são mega importantes e tudo mais, mas o cachorro pode comer a comida do gato, tá? Você não precisa, comer a comida do gato, me deu algum... vou ficar desesperado e tal. Não, é porque esses dias acabou a ração do cachorro, a gente pegou um sachê do gato, viu? Não tem... Mas aí que complica, porque numa casa, para você colocar a comida do gato fora do acesso do cachorro é muito mais fácil do que colocar a comida do cachorro fora do acesso do gato. Isso, mas o que acontece? A comida do gato fora do acesso do cachorro, beleza, qualquer lugar alto, geralmente o gato é menor, ele passa... E o cachorro não deixa a comida no pote? Primeiro que você não precisa deixar o cachorro com a comida lá, ele come e beleza. Diferentemente do gato, o cachorro é mais esperado que ele coma menos vezes por dia, né? Assim, tipo, 2 vezes é considerado super tranquilo e tal. E a outra coisa é que é muito comum o gato não querer comer a comida do cachorro. É muito comum. Eles podem, às vezes, experimentar e tal, mas normalmente eles vão preferir muito mais a deles e várias vezes eles vão rejeitar mesmo a comida do cachorro. Então, em relação a isso, é bem tranquilo. Da Mia, eu coloco... Eu faço o mix feeding, eu dou úmida e seca, né? Então, a úmida ela come lá na hora e já serve para, se eu tenho que pesar, medicar, ver e tudo mais, chamar ela. E a seca, eu dou uma espalhada pela casa para ela procurar. Caçar. E aí tem alguns lugares que ela tem enriquecimento ali, que ainda ela tem que bater com a patinha para derrubar. E os cachorros adoram, ficam seguindo ela, porque conforme ela derruba, algumas caem no chão e eles pegam. Então é legal que ela vai fazendo um enriquecimento para eles, né? Ela tá treinando eles. Para eles também, né? Então vira uma coisa a mais também. E a comida deles, eles comem e acaba. Né? A comida que põe, se é num brinquedo, alguma coisa, ela não tá. Ela não tem interesse. Vai se misturar para brincar com o cachorro, para pegar comida. E eles estão lá. Então eu jogo, às vezes, jogo a comida do... Quando eu jogo no chão a comida, assim, espalha a comida da minha, a minha também vai lá pegar. Mas se os cachorros estão fazendo muita bagunça, ela também cai fora. Ou se um passa correndo muito rápido lá dela, ainda dá uma bordoada. Então não é tão complicado. Achei que era mais complicado. Eu acho que tem uma... E o cachorro não fica com comida à vontade. Tem um grande mito também, né? Feito cão e gato. Porque é o lance presa-predador, né? Então, lógico que tem a verdade, né? Que realmente presa e predador, mas tem um grande... Porque são dois Pode animais ser saudável domésticos a relação. É super possível, né? Super saudável. E tem muitos gatos, que se dão super bem com o cachorro da casa e não se dão bem com o gato da casa. Sim, eu boto fé.
A Madalena mesmo nunca gostou de ninguém naquela casa, nunca, né, tipo, dos gatos, só gostava de gente. Eu acho que a chance dela gostar mais do Melo era maior do que ela gostar da Terezinha. Poucos dias que ela ficou ali com o Melo, foram ela 10 nem dias. ligou pro Melo. Nem ligou. Cagou. É muito comum. Tá? É muito comum. É raro, mas acontece muito. E galinha? Se eu colocasse as galinhas... Porque assim, as galinhas também vão lá no vídeo. O Melo não liga pra elas. Ainda bem, porque foi um teste, inclusive, que a gente fez. As galinhas pulam no Melo. Os gatos não estão nem aí. Se por acaso deixasse... Elas até entram em casa, mas quando os gatos estão presos, porque elas são enxeridas e fofoqueiras. Mas se por acaso elas entrassem com os gatos, eles iam atacar? O que você acha, assim, de instinto? Olha, eu acho que sim. Mas é grande. Então, isso que eu ia dizer. Eu acho que sim, mas com muito mais certeza os pintinhos. Tá? Com muito mais chance os pintinhos. Mas assim, as galinhas também cuidam dos pintinhos. Então, assim, se chega ali com os pintinhos, dependendo da galinha, vai pra cima de gato. A nossa foi pra cima da vaca. Tem imagens dela correndo atrás do Melo e da vaca. A vaca ela cresce a asa assim, né? Ela põe as duas asas pra fora assim e vai pra cima. Ela foi pra cima do Melo, que o Melo pulou o muro. E vai, sim. Porque chegou perto do pintinho. O Melo nem queria nada com o pintinho, mas chegou perto do pintinho dela, que isso. E tem galo também? Não. Tem um galo da Angola. Um galinho da Angola. Tá. Galinha da Angola, elas às vezes são mais... São bravas? São mais noias. Tinham dois machos e eles Mas, brigaram. aliás, eu acho ótimo galinha em volta da casa por causa de elas ficam soltas o dia aranha, porque elas foram contratadas para isso. Elas são ótimas para controlar. Meu animal preferido, com certeza, óbvio, é gato. Sou clubista mesmo. Mas o segundo é ave. Eu acho elas bem... Elas me amam, tenho certeza. Elas são felizes lá em casa, né? Só não tenho certeza se o Melo é feliz, mas a galinha eu tenho certeza. Você sabe que o Melo é feliz, o pessoal acha que o Melo é pessoal fica falando, né? Não, a galinha é burra e tudo mais e tal. É inteligentíssima, galinha. Cara, elas são muito inteligentes, assim, e tem vários estudos também com galinhas que, assim, que você fica... Você olha aquilo e fala, não é elas sabem tudo né? que acontece. Eu fui ler e eu descobri que elas têm empatia, que não são todos os animais que têm. Nem o ser humano tem, né? E elas têm boa memória também. Então elas são... Tava no Google, é verdade? Se tá na internet, é verdade. Olha, elas têm boa memória, mas eu diria que tem coisas muito além ali de boa memória, de competência mesmo das galinhas. É impressionante, assim, a quantidade mesmo de testes, assim, por exemplo, desde delas identificarem um monte de foto. Olha lá. Rostos de pessoas em foto 3x4. Elas... Como assim? A gente elas sabem. Sim. Não, elas... É impressionante. Então, assim, letra do alfabeto... O que acontece? Eles conseguem... Os estudos, eles evoluíram muito com pombo e galinha e rato e tudo mais, através de um mecanismo que você coloca uma tela que você coloca informações e você pode dar, vamos dizer, milho automaticamente. Então não tem ninguém treinando. Então eles conseguem fazer isso com um grande número de animais e ver os limites, às vezes, do aprendizado. Então tem, de um jeito... cruel, porque o bicho a galinha é um animal social num espaço pequeno, mas que eles conseguiram testar um monte de coisas. Então, desde capacidade de reconhecer nossas letras do alfabeto, de coisas juntas, de figura de pé, de conseguir partes do nosso teste de QI, de ver figuras, assim, por exemplo, você tem uma inclinação de figura que você tem que falar, essa figura é igual a essa, né? E aí o nosso cérebro, ele tem que meio que espacialmente, ele tem que ir rotacionando uma figura para conseguir comparar e às vezes aumentar ou diminuir e tal. E muitas aves conseguem fazer isso numa velocidade muito maior do que o ser humano consegue fazer, por exemplo. E tudo isso assim, coloca lá o bicho lá e o programa
na verdade, faz tudo e você vai vendo os resultados. É por isso que a gente, assim, tem muita coisa sobre galinha. Sim. E sobre... Elas procurar, elas são muito legais. Elas são muito alto astral, cara. É muito legal soltar as galinhas e deixá-las lá, ficar assistindo. Hierarquia. Elas formam grupos. Sabe o que aconteceu uma vez? A gente tava com... A galinha engravidou psicológico, né? Galinha. Ela sentou em cima do ovinho, que não era galado, porque não tinha galo. E ela quis chocar o ovo. Aí eu falei com o caseiro. Aí ele falou, não, galinha é assim mesmo, só tira que ela vai desencanar. Ela não desencanou. Eu fiquei com dó. Mas falei, ela não desencanou. Eu nem tirei. Mas assim, deixei ela lá e falei, vou arrumar um ovo galado. Arrumei. E aí coloquei pra ela. E nasceu. Nasceu um pintinho que não tem nada a ver com ela. Ela é tipo, sei lá... bege, ele é preto. E ela cuida, assim. Ela cuida, o quê? Uma graça. Só que enquanto ela ficou chocando 20 e poucos dias, assim, ela não levantava. Era um trampo, assim. Acho que ao todo, sem ser o ovo galado, mas ela ficou 40 dias. E aí teve vez da gente perceber que ela não saía, né? Ela ficou um tempão sem sair de cima do ovinho. E aí teve dias que ela saía que a gente falava, ué, ela saiu. E você sabe que a outra irmãzinha dela, que cresceu com ela, ia lá, tipo rede de apoio, ia lá, ficava sentada enquanto ela saía pra comer um pouco, e aí ela voltava e a outra galinha saía. Empatia. Colaboração incrível. É sério, a outra saía e cuidava do ovo enquanto ela saía pra comer. Tem várias aves, ou que fazem de forma coletiva, ou o macho. O macho troca também. A gente falou de pombo, né? Sim. O pombo, ele troca. O macho, ele choca os ovos também. Então, a fêmea fica chocando metade do dia e outra metade do dia o macho. E não só isso, mas a temperatura corporal deles muda para eles poderem... Olha só! Fazerem isso com mais eficiência. Com mais eficiência ainda. E além de chocar, a galinha ainda ela precisa ficar rodando os ovos. Fica virando, né? Porque senão o pintinho pode grudar num dos lados do ovo. E nasce meio grudado, ela vai tirando, né, com o bico, assim. Às vezes, assim, pode nascer meio grudado, mas assim, se nascer muito grudado, às vezes não é viável. Então, assim, quando você pega uma chocadeira, por exemplo, ela tem que rodar ou você tem que girar. Mas assim, se você tem galinhas da raça ou do tipo que teve gravidez psicológica aí, vamos colocar entre aspas, ela sempre vai ter, tá? Porque o normal é ela botar os ovos, ficar botando o ovo e depois deitar em cima e sair quando nascer. Esse é o normal. Existem raças poedeiras só que, vamos dizer, que é minoria, que não vão chocar os ovos. Sim. Mas o normal, aí você tem que pegar essas, quando você quer reproduzir, você tem que dar para outras normais. Mas galinha normal, elas ficam colocando o ovo e deitando. Porque o normal não é ela não ter macho. O normal é todo o ovo ser galado. Esse é o normal na vida de uma galinha. Só vai acontecer isso se não tiver galo no pedaço. Não tem, eu fiquei com dó. Falei, vou tirar, tadinha, tá? Traz um galo. Mas... E aí bate, essa me irrita um pouco o galo. Sabe o que elas fazem? Elas me amam. E elas conhecem minha voz. E eu consigo chamar e elas Amanda vêm. fica, cadê as cocó? Aí eu pego elas no colo. E aí eu deito com as patinhas pra cima. Elas esticam. E aí eu fico fazendo carinho na barriguinha. E elas dormem. Elas fecham o olho. É bem fofinho. Elas assim, tem cursos de adestramento de cães. Tem umas 2 pessoas que ficaram famosas mundialmente dando treino de galinha para treinador de cachorro que quer aprender mais sobre clicker, sobre timing. O que eles fazem? Eles pegam essas galinhas, cada treinador lá fica com uma e eles treinam em questão ali de 20 minutos, 30 minutos, um comando para a galinha, como se fosse um cachorro. E às vezes numa velocidade maior do que o cachorro. É tudo muito rapidinho. Então, se é um treinador bom, ele consegue fazer um número de repetições, às vezes muito maior do que ele conseguiria com cachorro. Então, por exemplo, carta do baralho. Identificar uma carta em relação à outra. E também é com reforço positivo? Também é com reforço positivo.
Isso funciona para recompensa, todas essas coisas funcionam para praticamente tudo. E aí, em uma sessão rapidinho, a galinha já sabe qual que é a dama e qual que é a valete. Puta, eu vou pesquisar. Muita gente não sabe o que é dama e o que é valete. O cachorro demora, dependendo, olha, eu aposto, se fosse falar assim, porque vai ter cachorros e cachorros, né, e galinhas. Mas assim, na média, eu aposto nas galinhas para esse caso. Entre a Sandra e o Melo, eu tô com a Sandra. A Sandra com certeza acertaria. A Sueli vai ser ligeira, que é um pintinho preto. Ela é. Eu vou pesquisar. Eu vou ensinar elas a jogarem baralho. O baralho do Chico. Sabe o que dá para vocês ensinar, que é super facinho de fazer e é engraçado que dá para vocês brincar com a visita? Sabe aquela brincadeirinha que faz de você ter os copinhos e descobrir o que tá por baixo? Você pode pôr um milho, depois nem precisa ser milho, mas o milho já vai ficar fácil. Elas comem qualquer coisa. Ela já vai comer. Não, mas poderia depois ser uma bolinha, qualquer outra coisa. E aí você brinca e ela mostra aonde que tá. Aonde que tá. Mas eu faço o quê? Eu pego 2 copinhos, coloco um milho embaixo de um e faço assim. Isso, aquela brincadeira de ficar jogando. Tipo, geralmente se faz com 3, sabe? E aí a galinha fica prestando atenção e ela, é esse aqui. E aí você faz contra um humano, entendeu? E aí vê quem que... Eu vou perder da Sandra. Vamos fazer? Vamos. Quem que ganha. Vou fazer, postar vídeo. Nossa, amanhã elas enxergam bem, né? Nossa, como ela enxerga? Ela pega a formiga que eu nem tô vendo. Elas enxergam muito bem. Que é melhor que a Stephanie, então. Não, eu realmente não sou parâmetro. E a pálpebra fecha a primeira de baixo, né? Isso é muito louco. É invertido, começa a olhar ela perto, não é a de cima que desce. Fecha ela pisca o contrário. Isso eu nunca tinha reparado. Repara. É muito bom. Ela vai fechar o olho, ela faz assim, ó. É o de cima. Porque ela fica dormindo no colo... E aí ela vai fechando lentamente, porque ela vai ficando com sono. E aí você vê que é a de cima que fecha e abre. Eu acho que a gente tem que mostrar no Instagram o ouvido da galinha, que tem uma tecnologia incrível de tampar. Eu adoro mostrar pra todas as visitas. E o olhinho fechando, que é de baixo pra cima. E ela dormindo no meu colo. E ela dormindo no seu colo, é muito bom. E a brincadeira que a gente vai ensinar. Não, as visitas vão lá em casa, elas ficam passadas. Tipo, não é possível que essas galinhas estão tudo aqui cercando. Parece que a gente é o frango e elas ficam cercando a gente. Sabe? Eu amo. Gente, eu amei. Olha, nem sei mais o que falar. A gente sempre aprende tanto com o Dr. Pet. Olha, muito obrigada por ter imagina, voltado. Sempre um prazer. Bora em casa treinar a galinha. Ninguém aguenta mais. Tanto animal. Eu tô devendo uma visita lá, viu? Eu quero muito lá. Você não passa um mês lá? Treinar todo mundo. Bicharada, ver e também me inspirar, que eu tô cada vez mais decidido a mudar sair pro de São campo, Paulo. Acho que você ia gostar. Se você for, você não volta. Bota fé. Qual que é o seu animal preferido? Olha, é super... Ele vai falar girafa, só pra não se comprometer. Não, mas assim... Bom, sabe que eu não consigo responder? Eu tive experiência com os animais assim que foram muito especiais assim para mim e que as pessoas acham difícil assim de conceber, né? Mas assim, um que foi muito especial para mim foi hipopótamo. Você sempre me fala de hipopótamo. Hipopótamo, sabe? Eu realmente me apeguei assim, né? Se desse pra ter na sala. Acho que é mais assim, tanto pela personalidade do animal, pelo trabalho que eu tava, assim, porque eu tava numa privação social e vivendo com o bicho dia e noite, porque eu ficava com a barraca do lado do bicho. Zoológico? Num zoológico, Imagina, ele sai, pisa porque na barraca, Deus porque eles estavam brigando e eu tinha que fazer... Eu tinha que separar a briga de hipopótamo. Tranquilo, quem nunca? E eles brigavam no meio do rio, do meio do lago, um lago grande, lá em Itatiba. Então eu coloquei a barraca lá para poder ficar... descobrir o que estava acontecendo e o que fazer. Mas deu certo, viu? Eles pararam. Consegui. E eu topo o desafio. Depois eu falo, meu Deus do céu, Como que eu vou fazer? Eu vi a briga, formava Quanto pesa onda. um hipopótamo? São toneladas, né?
Muito, né? Eles brigando no lago, formava onda grande, assim, sabe? Deus livre. E falei, meu, como que eu vou separar a briga desses caras, né? E eu vou lá e eu amo um desafio. Não adianta jogar o baldinho de água. Não, você faz qualquer coisa. Sabalava. Nada. E foi graças a eu ficar acampado lá que eu consegui. Nossa, deve ter sido muito louco. Você me leva de estagiária? Quando tiver um caso desse? Olha, mas só deixa eu contar para a pessoa não ficar curiosa ali qual que era o problema. De manhã, o tratador ia lá e jogava a comida que eles mais gostavam, que era melancia. Como a melancia sempre tem mais ou menos... O cara tem a mesma força e a melancia mais ou menos o mesmo peso, ela caía no mesmo lugar do lago. O que acontecia? Eles ficavam brigando para ocupar aquele lugar do lago antes do cara chegar para comer a melancia. Aí o que eu cheguei e falei pro tratador? Cada vez joga num lugar. Pronto, acabou a briga. Nossa, você tá me brincando. E aí você só percebeu que você ficou lá. Porque eu fiquei lá. Porque começava a briga antes do cara chegar. Mas sempre naquele lugar. E depois, por que naquele lugar? Eu vi que era exatamente onde caía a melancia. Que loucura! E aí resolveu. Que gosta de melancia. Eles amam melancia. Eles amam melancia. Hipopótamo é zero carnívoro, mas como sempre tem exceções, eu já vi comendo zebra e outras coisas. Mas assim, se alguém ouvir, fala, é mentira, mas bate no... No chat GPT. Tem chat GPT, acho que não vai falar que tem, mas assim, o 99,99999% deles ali é herbívoro mesmo. Que bonitinho. Nossa, eu não imaginava. Então, o seu animal preferido é hipopótamo? Eu diria assim que de carinho, assim, é claro que os cachorros e gatos que eu convivi muito perto, assim, mas se eu for falar assim da espécie, assim, um carinho especial, mas eu tenho... tive por um chimpanzé, um golfinho. Eu fico com muita dificuldade de responder essa pergunta. Eu imagino. É verdade. Eu falei da galinha porque aqui eu convivo, mas assim, de longe, eu acho que eu ia me apaixonar por uma capivara. Se eu trabalhasse com isso. Eu deveria, porque eu ia ficar... Sim, ainda mais capivara é outro capivara bichinho. É fofinho, né? Ratão do banhado muito... também é bem bonitinho. Me leva numa expedição, assim, uma missão Vamos. Aí é legal que dá pra ver os bastidores desses lugares. É muito legal pra ter contato com ter um contato mesmo com os bichos, assim, porque cada um tem a sua personalidade, tem uns que me reconhecem, então é muito legal. Você vai, tem hipopótamo de novo, né, que eu levo o presente pra ele, que eu sei. Como eles chamam? Tem nome? Tem, Ramon. Para. E hoje é o Ramon vivo, mas tem outros que eu também gostei muito. Tem a Gurbi que achavam que ela era super agressiva e na verdade ela corria atrás dos tratadores para receber carinho. Oh, meu Deus. E eu fiz uns testes aí e descobri que ela era só carente de humano. E todo mundo, cuidado com ela. E a gente tem que tomar cuidado com o hipopótamo, né? Mas... Claro, você aí de casa. Tá andando na rua, apareceu um hipopótamo. Tem que tomar cuidado. Mas eu vi uma vez num vídeo no YouTube, um posto de ônibus. Parada de ônibus. Posto de ônibus. Agora, Ponto de ônibus. Ponto de ônibus. E a galera esperando, e de vez em quando um hipopótamo, né? Com certeza na África, de vez em quando o hipopótamo corria atrás de alguém que tava no ponto. Nossa! Aí os caras corriam assim, davam uma corrida e depois voltava lá esperando o ônibus. Você imagina essa realidade muito diferente da nossa. Deus. Né? Muito bom. Completamente. Eu acho que é isso. Se você aí, que tá ouvindo a gente, ficou com alguma dúvida sobre hipopótamo, rato, pombos, galinhas, cachorros e gatos, entre outros, manda, que o Chico vai ler e pode te ajudar. Vai ligar mandar pra pra ler e falar, olha aqui, ó, não entendi nada disso aqui. Se você precisar adaptar um hipopótamo, uma galinha. E se você só tem um gato ou um cachorro na sua casa, você pode procurar cão cidadão, né? Pra você ter os cuidados que você precisa, adestrar, enfim, né? Tudo isso.
É isso, né, Amanda? Sim, como a gente faz? Eu sei como, mas quem tá ouvindo e quer contratar o serviço da Entrar em Cão... contato? Então, olha, pode procurar na internet, né? cãocidadão.com.br, pode ir através da Pets também. E quem quiser entrar em contato e conhecer mais o nosso trabalho, meu trabalho no Instagram também. Né? Tem Instagram, muito Facebook, conteúdo, né? Eu sempre vejo lá que tem bastante live. Sim. Inclusive vai ter uma logo mais falando ali do Bartozinho, que está ficando velhinho. Que eu já vi está que ele não tá subindo cortando, na cama. já está cortando o meu coração. É Ai, uma nem pena. me fale. É uma pena que esses bichos, né? Porque tem bichos que vivem mais que a gente, né? Uhum. Duram muito pouco. Acabei Vamos de criar só perder a tartaruga. estopinha e agora o Bartozinho já tá ficando velhinho. Ai, nem Que me droga, fale. né? Difícil demais. Mas ele tem muita vida pela frente. Ele só não vai sim. subir na cama agora. Pra poupar. Obrigada, viu, Ale, mais uma vez. Obrigado a você. A gente vai Obrigada. deixar todas as redes e contatos do Alexandre na descrição desse episódio. Então, se você quiser saber mais e curtir, seguir e procurar essa consultoria, vai estar lá. É isso, humanidade. Até semana que vem. Beijos. Beijos. Beijos.